Muito bem, pessoal. Então, olha só. Conceito importante, tá? Quando eu sei que um corpo está em movimento em relação ao outro, quando as distâncias que os separam se alteram, tá? Se com o passar do tempo as distâncias que separam esses dois corpos não se alteram, esses corpos então estão em repouso, ok? Mas a questão da reciprocidade é muito importante, tá? Como eu já mostrei para vocês, olha só, se com o passar do tempo, deixa eu voltar aqui, deixa eu limpar isso aqui e vou fazer o seguinte. Espera aí. Vou parar isso, vou limpar e vou fazer de novo, tá? Então, olha só. Se com o passar do tempo, as distâncias que separam os dois móveis, os dois corpos, elas são alteradas, isso significa que os dois corpos estão em movimento um em relação ao outro. Essa questão, pessoal, de reciprocidade, ela é muito importante. Então, olha só. Deixa eu reproduzir aqui. Então, todas as vezes que um corpo estiver em movimento em relação ao outro, esse outro corpo está em movimento em relação ao primeiro. Por exemplo, o homem agora está em movimento em relação a essa árvore. Essa árvore está em movimento em relação a esse homem. Então, eu tenho que entender que existe uma relação de reciprocidade. Tá? Quando vocês estão voltando para casa, vamos supor que vocês foram para a escola, vocês foram de ônibus, tá? E você está sentado em uma poltrona, o seu amigo está sentado na poltrona da frente. Você, em relação ao seu amigo, está em repouso, porque as distâncias que separam vocês dois não se alteram. Agora, olha só, você em relação a um poste na lateral da via, vocês estão em movimento. Por quê? Porque ou você está se aproximando deste poste ou você está se afastando dele. Então você está em movimento. Poxa, professor, então é possível alguma coisa estar em movimento, em repouso ao mesmo tempo? Sim, depende do ponto de referência. Você, em relação ao motorista, está em repouso. Né? Você, em relação a um carro estacionado na beira da via, você está em movimento. Por quê? Porque a distância entre você e o automóvel estão sendo alterados. Então você está em movimento em relação àquele automóvel. Tá ok? E você está em repouso em relação ao motorista do ônibus. Mesmo que você esteja mexendo o braço, mexendo as pernas, a posição, o local onde você está não se altera em relação ao motorista. Então, por isso eu estou dizendo que você está em movimento. E olha que coisa importante. Se você está em movimento em relação ao carro que está estacionado na via, esse carro está em movimento em relação a você. A reciprocidade é muito importante. Tá? Albert Einstein foi fazer uma viagem para comprovar a teoria da relatividade. Ele pediu para quando chegasse próximo, ele foi viajar de trem, ele pediu para quando chegasse próximo à cidade, era para avisá-lo, né? E a pessoa que é responsável por cobrar os bilhetes lá do trem, quando estava chegando próximo, ele foi avisar Albert e falou: Senhor Albert, nós estamos chegando próximo à cidade que o senhor pediu para que avisasse. Albert olhou para ele e falou assim: nós estamos nos aproximando da cidade ou a cidade está se aproximando de nós? Que coisa interessante, né? Porque aqui existe a questão da reciprocidade, tá bom? Então lembre-se, olha só, se alguma coisa está em movimento em relação a um corpo, esse corpo está em movimento em relação ao primeiro. Tá ok? Então, essa teoria tem que ficar muito bem clara na mente de vocês. Tá bom, pessoal? Então, a questão relacionada a movimento e repouso é isso daí.